Você está no canal Mapa do Dia com o pastor Oswaldo Lima. Hoje é segunda-feira, 12 de agosto de 2024. É com muita alegria, com muito prazer que eu estou aqui de volta para ter esse contato com você através da lição da Escola Sabatina, que é o guia mestre que nos leva ao mapa de Deus, que é a Santa Bíblia. E nós do Ministério MAP, Ministério Adventista das Possibilidades, estamos trabalhando para que pessoas com baixa visão ou pessoas com total visão, falta de visão, possam estar em contato com a Bíblia e com a lição da Escola Sabatina diariamente. Portanto, compartilhe, se inscreva no canal, acione o sininho e também deixe o seu recado, o seu pedido de oração, que aqui estaremos juntos desenvolvendo esse programa espiritual de acompanhamento da sua vida e da sua fé em Deus. Hoje eu estou usando óculos preto, está bastante frio aqui na minha casa. Estou também usando uma jaqueta meio verde e com um fundo de camiseta azul, barba feita, e aqui estamos para estudar a palavra de Deus. Bom, o tema de hoje, a lição traz o tema, o custo do discipulado. Ou seja, todo projeto divino, todo projeto de Cristo é tornar você um seguidor dele. Discípulo é um seguidor, discipulado é o processo de tornar o novo crente um discípulo de Jesus, portanto, um seguidor de Jesus. Então, em primeira instância, o custo, o preço é o que está sendo analisado na lição de hoje. Você precisa ser semelhante ao seu mestre. E o texto básico é Marcos 8, 31 a 38. Vamos à leitura desse texto. Então, começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: Arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus e sim das dos homens. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca da sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Notem bem que a lição, ela vem numa continuidade do último encontro de Jesus e das últimas palavras de Jesus para os discípulos. Quando Jesus faz aquela pergunta solene: quem vocês dizem ser o Filho? Quem vocês dizem ser eu? E eles dizem, Pedro diz, adiantando-se diante dos outros, diz: e tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Após uma confissão tão gloriosa, elogiada por Jesus, da função da vida de Pedro para com Jesus, desse diálogo, dessas palavras tão mágicas, guiadas pelo Espírito Santo, que com certeza o Espírito Santo colocou no coração de Pedro, no momento seguinte, na hora seguinte, quando Jesus fala que vai para Jerusalém e vai ser morto, entrega aos homens, crucificado, morto,
e ressuscitado no terceiro dia, o mesmo Pedro, que momentos antes havia sido usado pelo Espírito Santo para proferir que Cristo era o Filho do Deus vivo, chama Jesus à parte e começa a dizer para ele: você não vai para a cruz, você não vai morrer, você não vai passar por isso. Então, o mesmo ser humano, horas antes, momentos antes, foi usado pelo Espírito Santo, nesse momento está sendo usado pelo Espírito maligno. Satanás tinha tomado conta dos pensamentos de Pedro, da mente de Pedro. Então Jesus o repreende publicamente. Arreda-te de mim, Satanás. Veja que é uma frase bastante tensa, uma declaração bastante pesada de Jesus para com seu discípulo Pedro. Por quê? Porque Jesus está chamando Pedro de Satanás. Sai da minha frente, sai do meu caminho. Ou seja, que conclusão podemos ter? Qualquer um de nós, de um instante para o outro, com o descuido, com o afastamento da fé, com a falta de confiança no discipulado, no seguidor, no aspecto de seguir Jesus e de entender o seu propósito para a nossa vida, podemos, ou qualquer um de nós pode se desviar do projeto divino e ser instrumento de Satanás para atrapalhar, para desanimar, para desviar pessoas dos propósitos para os quais Deus tem para ele. Jesus jamais permitiu que alguém o desviasse do seu propósito. Ele tinha um foco centrado. E por que será que isso acontece com Pedro? Então nós podemos entender aqui a dificuldade dos discípulos, porque eles foram convocados por Jesus. Jesus os chama lá no início e diz para eles: venha após mim e eu vou tornar vocês pescadores de homens. Ou seja, vocês têm uma missão. Eu vou ensinar vocês o caminho da missão. E eles vêm, confiam, se entregam, estão no caminho da missão. Porém, Jesus não disse para eles o custo, os problemas que teriam que enfrentar, as durezas e as renúncias pelas quais deveriam passar. E quando as durezas vêm, quando as palavras de Jesus atingem o âmago da questão, eu vou para Jerusalém, vou ser entregue, vou ser morto, vão cuspir em mim, vão ridicularizar, vão tirar a minha vida. Isso dói demais para os discípulos, porque eles haviam abandonado tudo para seguir um líder que logo em seguida iria morrer. A falta de compreensão do discipulado, do que é ser um discípulo, torna a nossa vida nessa terra e a nossa missão na igreja árdua. E se nós não tivermos a verdadeira visão do custo a ser pago por ser um discípulo, nós de fato não vamos conseguir resistir. Então Jesus lança o desafio para você e para mim, para os discípulos e também para nós. Quando ele agora diz: quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, se você quer ser um seguidor de Jesus, há um preço alto a ser pago. E esse preço é a entrega da própria vida. É às vezes a renúncia do conforto, é sair da zona de conforto, é cumprir um propósito de sofrimento, de entrega e de desprezo da humanidade. Agora Jesus lança um desafio para mim e para você, e eu quero compartilhar isso com você. Que aproveitará ao homem ganhar o mundo inteiro e no final perder a sua alma? Ou seja, é um preço alto a ser pago, mas o outro preço também é muito maior. Se você amar o mundo, resistir ao discipulado e seguir o seu próprio curso, as suas tendências, as suas inclinações carnais, certamente você
ganhará o prestígio, o conforto, o prazer dessa terra, mas você perderá a vida eterna. Então, a mim me parece que vale mais a pena a gente sofrer por Cristo. Ele mesmo disse: bem-aventurado aquele que sofre por minha causa e é injuriado, do que você deixar de sofrer com Cristo e depois você perder a vida eterna. Eu estou de olho na minha vida eterna. Eu quero viver eternamente ao lado do Senhor Jesus. E já há 55 anos eu sigo Jesus e estou tentando ser um discípulo verdadeiro do Mestre. E eu convido você a fazer o mesmo. Então, por isso, nesta hora, eu quero orar por você que talvez esteja enfrentando alguma dificuldade na sua fé, de seguir o Salvador. E às vezes aquela ânsia, aquele desejo, às vezes de desanimar, aquela dúvida. Será que compensa? Compensa, meu querido. Eu vou fechar meus olhos, vou orar e que você ore junto comigo. Pai querido, não permita que as durezas dessa vida, as dificuldades do pecado, venham manchar esse desejo, esse propósito tão sublime, tão maravilhoso, que é seguir Jesus. Ajuda-nos a cumprir o propósito do Senhor nessa terra. Em nome de Jesus. Amém. Eu sigo o mapa do dia. E você?